Vamos lá então, bom dia a todos novamente. Vamos à nossa segunda aula aqui de Química Geral 2, tá? A gente vai dar continuidade aqui no estudo da termoquímica no tópico de entalpia padrão de formação, tá? Que é o tópico que nós vimos na aula anterior. Então, só recapitulando, entalpia padrão de formação é a energia necessária para nós produzirmos aí um molde de uma substância composta a partir dos seus elementos constituintes na forma de substância simples no estado padrão, né? Aí nós conseguimos fazer isso para a água, né? Na aula passada. Agora a gente vai resolver aqui uma questão sobre isso, para você ver como é que isso é cobrado em forma de questões. Tô trazendo aqui uma questão da PUC de Minas Gerais. Vamos lá. Sendo o ΔH de formação do óxido de cobre 2 igual a menos 37,6 kcal por mol, e o ΔH de formação do óxido de cobre 1 igual a menos 40,4, o ΔH da reação será. Então olha aí, essa questão aqui ela quer que a gente calcule o ΔH da reação, né? Entalpia da reação, para a gente poder classificar a reação como endotérmica, exotérmica, como nós já aprendemos. Para isso, a questão forneceu aqui o ΔH de duas substâncias, óxido de cobre 2. O óxido de cobre 2 é aquele que tem o cobre com carga 2, né? O cobre tem carga variável. Não sei se você sabe que o cobre tem carga variável. O cobre pode ser mais 1 ou mais 2. No caso, esse aqui é o cobre mais 1 ou cobre mais 2? Seu 2O. O que você acha aí? Mais 1 ou mais 2 esse cara aqui? Acho que mais 2%. Eu acho. O oxigênio é menos 2, tu. O oxigênio tem carga menos 2. Então, para que haja um equilíbrio das cargas, se o oxigênio é menos 2, a gente tem 2 cobres aqui. Então, cada cobre tem que valer quanto? Mais 2. É mais 1. Mais 1 porque mais 1 vezes 2 vai dar mais 2. Isso. Então cada cobre vale mais 1 aqui. Então esse aqui é o óxido de cobre 1. Tá? Aqui é o cobre mais 1. E esse daqui vai ser o óxido de cobre 2. Que é o cobre mais 2. Tá? Aqui o oxigênio menos 2 e o cobre mais 2. Para que haja um equilíbrio aqui. Certo? Então a questão nos forneceu aqui a entalpia de formação dessas substâncias compostas, né? Para a gente calcular o ΔH da reação. Tem as alternativas aí, certo? Porque a questão não forneceu o ΔH do gás oxigênio? Quem lembra? Esqueceram de colocar o ΔH do oxigênio? Ou não? O que acontece aí? O ΔH do oxigênio não era entalpia, que sempre era 0, né, professor? Isso, ΔH, entalpia do oxigênio é 0, porque são os componentes básicos da natureza, uma coisa assim, que você falou. São substâncias simples, tá? Substância simples é quando você tem um único elemento químico, né? Isso aqui não é uma substância simples, porque a gente tem 2 elementos químicos aqui, que é cobre e oxigênio. Aqui também, cobre e oxigênio. São substâncias compostas, né? Substâncias compostas. Aqui é uma substância simples, só tem um elemento químico, que é o oxigênio. E sempre que nós tivermos moléculas com substâncias simples, o NOx é 0, tá? Porque o NOx é 0, subentende que a substância já exista na natureza. Bom, a gente não vai gastar energia para produzir ela, já está aí. Bom, então por isso não tem o NOx.
não tem a entropia de formação do gás oxigênio aqui no enunciado, tá? Então vamos lá. Então, só para você entender, para nós calcularmos aqui o ΔH da reação. Para isso, a questão fornece para a gente o ΔH das substâncias compostas aqui. Um é produto, outro é reagente, certo? Vamos lá, como é que a gente faz isso aqui? Você vai escrever a fórmula do ΔH. ΔH é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Você lembra disso, né? E aí a gente vai substituir aqui. O que é a entalpia do produto? Quem é produto na reação, né? Esse aqui é o óxido de cobre, 2. Ele é o produto da reação. Então vai ser a entalpia dele. Entalpia aqui do óxido de cobre 2. Isso aqui é a entalpia do produto. Você vai multiplicar pelo coeficiente estequiométrico dele aqui na reação, que é 2. Tá? Vai ficar 2 vezes a entalpia do óxido de cobre 2 menos a entalpia dos reagentes. Aí eu vou colocar aqui só para representar a entalpia dos reagentes. Como tem mais de um reagente, você deve colocar entre colchetes isso, tá? Tem mais de um reagente, você deve colocar a soma das entalpias dos reagentes entre colchetes. Então vai ficar assim: a entalpia do óxido de cobre 1 mais a entalpia do gás oxigênio, e fecha o colchete, tá bom? É isso. Aí isso aqui vale 0. Sim, isso aqui vale 0. Mas eu estou colocando aqui só para você ver como é que ficaria, tá bom? Então vamos lá, vou substituir aqui os valores. O óxido de cobre 2 vale quanto? Vamos ver aqui, ó. O óxido de cobre 2 vale menos 37,6 quilocalorias. Então vou substituir, vai ficar 2 vezes o menos 37,6. Menos aqui a entalpia do óxido de cobre 1, que vale menos 40,4. Substituindo, vai ficar dessa forma aqui: 2 vezes, como é um valor negativo, você põe entre parênteses, tá? Como é um valor negativo, menos 37,6, põe entre parênteses. E aí muito cuidado com esses parênteses aqui, tá? Para você não fazer errado depois. Esse menos aqui é o menos da fórmula, tá? Produto menos reagente, é esse menos aqui. E aqui a parte da entalpia dos reagentes. Aqui o óxido de cobre 1, que vale menos 40,4, mais o gás oxigênio, que vale 0. Vou colocar aqui só para apresentar. E agora vamos lá, que é jogo de sinal de matemática, tá bom? Muito cuidado nessa hora aqui. 2 vezes menos 37,6 vai dar menos 75,2. Esse aqui é o menos da fórmula, né? Menos 40,4 mais 0 vai dar menos 40,4. Bom, agora eu vou tirar isso aqui do colchete. Aí, como eu tenho menos aqui, vai trocar o sinal do cara aí dentro, tá bom? Vai ficar menos 75,2 mais 40,4. Estão entendendo os passos aqui, né? Se estiver entendendo, pergunte aí, tá bom? Menos 75,2 mais 40,4, fazendo essas sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, né? Esse resultado vai ser menos 34,8 quilocalorias. Essa vai ser a resposta, esse vai ser o ΔH da reação. Alternativa letra A, menos 34,8. Isso. É isso, pessoal. Deu pra pegar aí, deu pra entender? Alguma dúvida? Vou passar esse slide para vocês depois, tá? Eu sempre vou passar o slide das aulas e aí vocês tentam resolver, tá bom? Tentam resolver essa questão novamente, sem olhar a resolução aqui, para ver se vocês conseguem fazer já, tá bom? Aí esse tipo de questão aqui é dessa forma. Sempre tem essa questão aqui dos sinais aí tem que ter muita atenção aqui nessa parte, tá? Só para não errar. Se errar o sinal aqui já era, né? Bom,
Então, como resultado aqui deu um ΔH negativo, essa aqui é uma reação exotérmica, tá? Então não está perguntando aqui, mas é uma reação exotérmica. Agora a gente pode classificar, já que nós já temos aqui o ΔH da reação, né? Muito bem, vamos aos tipos, continuar aqui com os tipos de entalpia. A gente viu a entalpia padrão de formação, que foi essa daqui, energia necessária para formar as substâncias compostas, né? Uma questão sobre isso. Vamos a um outro tipo de entalpia aqui, que é a entalpia de combustão. A entalpia de combustão vai ser aqui a variação, vamos aqui ao conceito. É a variação aferida de calor para que haja a combustão de um mol de uma substância qualquer. Toda reação de combustão terá valor de entalpia menor que zero, pois trata de uma reação que libera calor. Muito bem, vou colocar aqui um exemplo. Alguns conceitos que eu tenho que passar para vocês aqui. Bem, pessoal, quando a gente fala de combustão, o que é a combustão? Combustão é o nome que nós damos para reações de queima, né? Quando nós fazemos a queima aí a gente pode queimar qualquer coisa, né? Podemos fazer a queima de combustíveis, queima do papel, que é a celulose, queima da madeira, enfim, qualquer queima. Essas queimas, elas são quimicamente reações de combustão, tá? E aí você precisa saber o seguinte: como é que você vai olhar para uma reação como essa aqui? Como é que eu vou saber que isso aqui é uma reação de combustão? Como é que eu vou saber disso? Você vai olhar duas coisas. Primeiro, na queima, na reação de combustão, você sempre tem um gás oxigênio, tá? O gás oxigênio sempre tem que estar presente. Por quê? Porque não tem como você queimar alguma coisa na ausência de oxigênio. Não tem como fazer isso, tá? Um experimento que você pode fazer para verificar isso: você colocar uma vela queimando, você deixar uma vela queimando ali e você colocar um copo em cima dela. Se você colocar um copo em cima da vela ali, você vai limitar a quantidade de oxigênio que entra em contato com a chama da vela, né? E aí essa vela vai apagar, com toda certeza, tá? Ela não vai apagar, ela vai apagar por ausência de oxigênio. Se não tem oxigênio mais ali, não tem como continuar a queima, porque o oxigênio é que alimenta a queima, tá? Então sem oxigênio não tem combustão, tá? Então o oxigênio ele sempre vai ser um reagente aqui quando a gente fala de reação de combustão. Ele sempre vai ser o reagente, certo? A outra espécie que vai aparecer aqui é que muda, que eu posso queimar qualquer coisa. No caso aqui eu estou colocando a fórmula aqui do etanol, né? Combustível, né? O etanol. Então aqui é a combustão do etanol. Mas poderia ser a combustão aqui da celulose, poderia ser a combustão do metano, combustão da gasolina, qualquer coisa aqui, tá? Então isso aqui muda, isso aqui não, tá? O oxigênio sempre vai estar presente em toda e qualquer combustão, certo? Então esse é um ponto que você precisa anotar aí para você não esquecer, tá? Assim que você vai identificar uma reação de combustão. E outra coisa é que nós podemos ter aí três tipos de reações de combustão. O que vai mudar de uma para outra é o produto formado, tá? No caso aqui, os produtos formados nessa reação é aqui o monóxido de carbono mais água, né? Monóxido de carbono mais água. Esse aqui é um dos produtos formados. Deixa eu ver se está balanceado isso. Não. Monóxido de carbono mais água, tá? Ou essa aqui, no caso, especificamente essa aqui, que forma monóxido de carbono mais água, é uma reação de combustão chamada de combustão incompleta, tá? Combustão incompleta. Vai formar monóxido de carbono mais água. Quando a combustão ela é completa, ou seja, o que é completa e incompleta? É que na completa a gente consegue queimar todo o combustível,
certo? No caso aqui é o etanol. Todo etanol vai ser queimado se a combustão for completa. Não vai sobrar nada, vai ser completamente incinerado isso aqui. Se a combustão for incompleta, aí sobra um resíduo ainda, tá? Aí vai sobrar um resíduo ainda. Então por isso que nós temos dois tipos aí de combustão, porque isso aí depende do quanto de oxigênio tem, se tem oxigênio suficiente para fazer a combustão completa. Isso aí vai depender se esse combustível é muito grande, se tem muito carbono, é muito pesada a molécula e tal. Tudo isso vai interferir. Então, na reação de combustão, você vai identificar dessa forma, tá? Sempre vai formar aqui ou monóxido de carbono e água, ou CO2 e água. Você tem combustão completa, combustão incompleta, tá bom? E o gás oxigênio, que sempre é um dos reagentes que vai estar presente aí nas reações de combustão. Bom, no caso aqui falta nós fazermos o balanceamento dessa reação. Deixa eu só ver se está certo isso aqui. Aqui ó, tem 2 carbonos no reagente, né? 2 carbonos aqui na molécula do etanol. Tem que ter 2 carbonos no produto também, tá? Aqui só tem um, que é o monóxido de carbono. Então para balancear o carbono a gente coloca um 2 aqui na frente. Colocando 2 aqui, a gente vai ter 2 carbonos no produto e 2 carbonos no reagente, certo? Balanceado o carbono, a gente vai para o hidrogênio. O oxigênio sempre fica por último, tá? Hidrogênio tem 6 aqui no reagente. O produto também vai ter que ter 6. No caso tem 2. Então você vai multiplicar por quanto aqui? 2 vezes quanto para dar 6? 3. Isso. Então 3 vai ser o coeficiente. 3 vezes 2, agora tem 6 hidrogênios. Vai balancear aqui com 6 hidrogênios. E o oxigênio, como é que eu faço para balancear o oxigênio? Você vai olhar aqui para o produto, porque essas 2 moléculas aqui do produto já estão com a quantidade definida. Já coloquei os coeficientes. Então eu já sei quanto tem de oxigênio exatamente aqui no produto. Então vamos ver. Nos produtos tem 2 aqui, né? Tem 2 aqui, mais 3 aqui. 2 mais 3 vai dar um total de 5, né? Então tem que ter 5 também no reagente. No total do reagente tem que ter 5. Aqui no etanol tem 1. Aqui tem 1. Então para ter um total de 5, aqui tem que ter 4. Certo? E aqui tem 2. Então 2 vezes 2 para dar 4. Tá? Então o coeficiente aqui vai ser 2. Agora está balanceado o oxigênio. Tem 4 aqui, mais um 5. Aqui também tem 5. Certo? O balanceamento de reações é isso. E a entalpia de combustão é, nesse caso aqui do etanol, né? A gente está queimando 1 mol aqui, né? O coeficiente é 1, que não aparece. Então isso é a entalpia de combustão. É a entalpia, é a energia liberada na queima de 1 mol de uma substância qualquer. No caso aqui é o etanol. Na queima de 1 mol de etanol, essa vai ser a energia liberada. Menos 326,7 quilocalorias por mol. E detalhe, toda entalpia de combustão vai ser negativa. Tá? Toda entalpia de combustão vai ser negativa. Por quê, pessoal? Por ser exotérmica? Sim, por ser exotérmica. Por que sempre é exotérmica? Porque é uma combustão. É por isso, né? Não tem como você queimar alguma coisa de forma endotérmica. Porque a queima por si só ela já libera energia. Se você está queimando alguma coisa, você chega próximo ali daquela queima e você sente que aquela queima está liberando energia, está liberando calor para o meio. Então a combustão, ela sempre é um processo exotérmico. Então toda e qualquer entalpia de combustão vai ter um valor negativo. Tá? Se você for fazer um cálculo aí de entalpia de combustão e der positivo, tá errado, tá? Porque não vai existir isso aí. Bom,
Aí aqui algumas valores tabelados já, tá? De entropia de combustão para algumas substâncias. Aqui na queima do metano, se eu queimar aqui o mol de metano, aí você pode ter ou a combustão completa ou incompleta, né? Depende dos produtos formados ali. E aí essa vai ser a energia liberada. Aqui quilocalorias em quilojoule. Tá bom? E aí para outras substâncias. Então veja que sempre é negativo, porque nós estamos falando de uma queima, tá? Isso, deu para entender aí a entropia de combustão. Essa daqui é um pouquinho mais complicado, tá? Vamos lá, preste atenção aí na entropia de ligação. É a energia necessária para romper o mol de uma ligação química, tá? Então, a energia necessária para romper o mol de uma ligação química vai ser a entropia de ligação. A variação de energia nesse caso sempre resulta em um valor maior que zero, ou seja, a quebra de ligações demanda absorção de calor. Vamos aqui a uma situação para você ver aí. Quando a gente fala, pessoal, quando a gente fala de quebra de ligação, tá? A quebra de ligação ela acontece nos reagentes, certo? Numa reação química, você sempre vai ter as moléculas reagentes e as moléculas do produto. No caso dos reagentes, as ligações são rompidas. Você tem que quebrar as ligações ali dos reagentes para que sejam formadas novas ligações que vai dar origem a moléculas diferentes que são os produtos, tá? Então, em toda e qualquer reação, nós temos aí ligações sendo quebradas nos reagentes e ligações sendo formadas no produto, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que na quebra de ligações, toda quebra de ligações é o processo endotérmico. Essa molécula tem que absorver energia, aí ela recebe energia e por meio dessa energia recebida, essas ligações vão se quebrar, tá? Então, para quebrar ligações, ganha energia, é um processo endotérmico, e para formar ligações, no caso dos produtos, para formar ligações, libera energia, é um processo exotérmico. Então você não pode esquecer disso, tá bom? Se esquecer disso já era aqui em questões de entropia de ligação, tá? Na quebra de ligações dos reagentes, processo endotérmico, tem que absorver energia para acontecer isso. E para formar ligações novas, é um processo exotérmico, tem que liberar energia para formar novas ligações, tá? Então nesse caso aqui, ó, o que vai mudar aqui no caso qual é a ligação que você está quebrando. Então já tem valores tabelados para várias ligações, para a energia necessária para quebrar várias ligações. Já é tabelado isso aí. No caso dessa ligação aqui, uma ligação entre bromo e bromo, né, que é o gás bromo, para quebrar essa ligação e separar aqui os átomos de bromo na forma gasosa, para fazer a quebra dessa ligação, a molécula tem que absorver aí 193 kJ de energia por mol de ligação, né? Por cada mol aqui de gás bromo. Então, para quebrar essa ligação, tem que absorver essa quantidade de energia. Então, guarde isso, tá? Toda e qualquer quebra de ligação dos reagentes é um processo endotérmico. Bom, sempre vai ser positivo isso aí. E o contrário, para você pegar átomos aqui isolados e formar uma ligação entre eles, para você formar a ligação, né? Aí já é o mesmo valor, só que troca o sinal. Então vai ser sempre um processo aí exotérmico. Então, para formar novas ligações, libera-se energia no processo exotérmico, tá? Para quebrar ligações endotérmicas, para formar exotérmico. Então, no caso do bromo, esse é o valor, tá? Então, tem os valores aí tabelados. Bom,
como é que a gente faz para calcular a entalpia da reação, tá? Então você pode calcular a entalpia da reação como um todo. Você tem várias moléculas ali numa reação, né? Para calcular isso, para você saber se a reação como um todo é endotérmica ou exotérmica, você deve fazer da seguinte forma, né? Utilizando a entalpia de ligação. Você deve fazer da seguinte forma. Você vai ver ali todas as ligações que tem no reagente. Você tem que abrir a molécula ali e ver todas as ligações. A gente vai resolver uma questão disso para você ver aí. Aí você vai fazer o somatório. Você vai somar todas as ligações que tem no reagente. E você vai subtrair de todas as ligações que tem nos produtos. Bom, é reagente menos produto mesmo, tá? Não é diferente das outras que nós vimos, porque quando eu falo de entalpia dos reagentes, é um valor endotérmico, né? É um valor positivo. Quando eu falo de produto, é um valor negativo, porque eu estou formando ligações. Então sempre é negativo isso aqui. Então, para eu saber o saldo, né? Eu tenho o total de ligações do reagente, total de ligações do produto. Para eu saber o saldo disso, para eu ver o ΔH da reação, eu tenho que fazer essa diferença aqui, o total do reagente menos o total do produto. Você vai ter o ΔH da reação, tá? Então, a ΔH, a variação de entalpia da reação, como é que chama isso aqui? Eu acho que é epsilon, o nome dessa letra aqui, uma letra grega, tá? O somatório aqui das energias necessárias para formar cada ligação no produto e a soma das energias necessárias para quebrar cada ligação no reagente, tá bom? Dessa forma que você calcula o ΔH da reação utilizando as entalpias de ligação. Okay? Então vamos a um exemplo. Utilizando os valores das energias de ligação da tabela abaixo, determine o valor do ΔH da reação de formação do cloroetano. Então temos aí a reação para formar o cloroetano. O cloroetano é a substância aqui. Aí ele está sendo formado a partir da reação aqui entre o eteno e o ácido clorídrico. Certo? Muito bem. Aí a questão fornece para a gente. A questão tem que fornecer isso aqui, tá? É a tabela com as ligações químicas que você tem aqui nessa reação. Então nessa reação a gente tem ligação entre hidrogênio e carbono, né? Hidrogênio e carbono, que são essas ligações aqui. Tem ligação carbono-carbono, ligação simples, né? Carbono-carbono, que é essa daqui, ó. Ligação simples, carbono-carbono. Ligação dupla entre os carbonos, tá? Ligação entre carbono e cloro, que é essa aqui, entre carbono e cloro. Ligação entre carbono e hidrogênio, hidrogênio e cloro. Hidrogênio e cloro, que é essa. E aí as entalpias de cada uma dessas ligações. Tá? Isso aqui a questão fornece. Utilizando isso, vamos calcular o ΔH dessa reação, pessoal. E aí, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Perceba que nessa reação você não está vendo com clareza aqui todas as ligações, né? Você está vendo só algumas ligações. Tem outras que não dá para ver com clareza aí. Então a primeira coisa que eu sugiro que você faça é evidenciar todas as ligações que estão implícitas aí, tá? Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui para você entender. Aqui é um CH2, né? É um carbono ligado a dois hidrogênios. Então vai ter um carbono ligado a hidrogênio aqui, carbono ligado a outro hidrogênio, tá? São duas ligações que não aparecem, estão compactadas aqui, né? Mas você pode mostrar isso. Aqui a mesma coisa, carbono ligado a dois hidrogênios, aqui a ligação entre hidrogênio e cloro, aqui um carbono ligado a três hidrogênios, aqui é ligado a dois, tá? Mostrando todas essas ligações fica assim. Bom, fica assim, carbono ligado a dois hidrogênios aqui, esse aqui também, hidrogênio ligado a cloro, carbono ligado a três hidrogênios, é isso, tá?
primeiro passo é esse, para que você veja com clareza todas as ligações que nós temos aí nessa reação, tá? Muito bem. Agora o que você faz? Você vai fazer a soma de todas as energias de ligação dos reagentes e produtos, tá? Você vai somar todas as energias de ligação, tá? Então assim que a gente faz. Vou fazer aqui para os reagentes, primeiramente aqui para os reagentes. Então você vai conferir quantas ligações entre carbono e hidrogênio tem aí no reagente. É o total, tá? Você vai conferir quantas ligações carbono e hidrogênio tem. Então tem uma aqui, tem duas, três, quatro. Tem 4 ligações, não tem mais nenhuma, né? No reagente. Então tem 4 ligações entre carbono e hidrogênio. Então você escreve aqui, ó, 4 ligações carbono e hidrogênio. Consultando aquela tabela lá, cada ligação dessa requer aqui 435 quilocalorias de energia. Então, para cada ligação, né? Você tem um total de 4. Então, depois a gente vai multiplicar isso aqui por 4 para você ter o valor total, tá? Depois, vamos por parte. Qual é a outra ligação que a gente tem aí no reagente? Outra ligação que a gente tem é carbono dupla carbono, né? Então a gente tem uma ligação aí, carbono dupla carbono, que vale aí 609 quilocalorias de energia. Certo? O que mais nós temos no reagente aí? Uma ligação hidrogênio e cloro, tá? Isso aqui também faz parte do reagente, a ligação entre hidrogênio e cloro. Então tem uma ligação hidrogênio e cloro que vale 431 quilocalorias de energia. Ok, fiz isso para os reagentes, eu já sei, já tenho anotado aqui todas as ligações, quantidade de energia. Vamos fazer isso para os produtos agora, tá? Para os produtos, quantas ligações de carbono e hidrogênio nós temos aí? 4. 4 ou 5? 5, professor. 5, né? Isso aí. Muito cuidado, tá? Muito cuidado, muito cuidado. Tem uma ligação aqui, carbono e hidrogênio. Aqui 2, 3, 4 e 5. Então tem 5 ligações, carbono e hidrogênio. Cada uma delas vale 435 quilocalorias. Outra ligação que nós temos aí, ligação simples, carbono-carbono, né? Ligação simples. A ligação simples carbono-carbono vale 345 quilocalorias de energia. A dupla é outro valor, tá? Então, cuidado com isso também. Ligação dupla, ligação simples. Certo? E outra ligação que nós temos aqui é essa, que é entre carbono e cloro. Então, entre carbono e cloro tem uma ligação aí também. 339 quilocalorias. Tá ok até aqui, pessoal? Aqui é parte... Vamos por parte, tá? Até aqui tá indo, né? Muito bem. Após você fazer isso, só recapitulando aqui o que nós fizemos até agora. A gente pegou a reação do jeito que ela veio lá na questão. E a primeira coisa a ser feita foi evidenciar aqui todas as ligações. Isso aqui não estava aparecendo, né? Não desse jeito. Então a gente faz isso aqui para a gente ver com clareza todas as ligações aí. Esse é o primeiro passo. Se você fizer isso aqui errado, já era, né? Se você colocar uma ligação errada aqui, você já erra todo o resto. Então muito cuidado aqui com esse tipo de questão, tá? A segunda coisa que a gente fez foi somar aqui, organizar aqui e só fazer a somatória de todas as ligações dos reagentes, todas as ligações dos produtos. Bom, organizado aqui dessa forma. Muito bem, feito isso, a gente vai ver quanto é que dá o total de energia dos reagentes, total de energia dos produtos. É isso que a gente vai fazer agora, tá? Para os reagentes, vamos começar aqui com os reagentes. Vamos calcular aqui quanto vai dar o somatório de energia dos reagentes. Muito bem. A gente viu aqui que cada ligação carbono e hidrogênio é 435. Como a gente tem um total de 4, você vai multiplicar isso aqui por 4.
435 vezes 4 vai dar 1740, tá? Mas você vai somar aqui, tem uma ligação dessa que vale 609, mais uma ligação dessa que vale 431, certo? Fazendo essas... Eu desviei a mente aqui rapidinho. Você pode falar essa parte de novo aí? Tá. Aqui a gente está fazendo o somatório. A gente fez aqui, deixa eu só voltar aqui. Travou. A gente fez isso aqui, essas anotações, né? Agora eu vou ver quanto que dá o total dessa energia, que eu preciso da soma das energias do reagente. Preciso ver quanto é que dá o somatório disso, tá? Então a gente vai fazer aqui essa primeira ligação entre carbono e hidrogênio vale 435, certo? A gente tem um total de 4 ligações, carbono e hidrogênio. Então o total dessas ligações vai ser 435 vezes 4. 435 vezes 4 vai dar 1740, certo? Vai pegar isso aqui mais a outra ligação do reagente, essa dupla aqui, que vale 609. Só tem uma, então é 609, tá? Então, vou somar aqui com 609. Mais a outra ligação, hidrogênio-cloro, 431, só tem uma novamente, então vou somar aqui 431. Fazendo toda essa soma, eu vou ter o somatório da entalpia de ligação dos reagentes, que vai dar 2.780 quilocalorias. E aí que entra aquele detalhe que eu pedi para você lembrar. Isso aqui é a energia que o reagente vai quebrar as ligações, né? Então isso aqui é uma energia positiva. Toda vez que você fizer essa soma aqui dos reagentes, tem que dar um valor positivo, tá? Não esquecer desse detalhe também. Então o somatório aqui deu 2.780 quilocalorias. Vamos fazer a mesma coisa para os produtos agora. Aqui tem 5 ligações carbono e hidrogênio, cada uma vale 435. 435 vezes 5 vai dar 2.175, certo? Mais uma ligação carbono-carbono, uma ligação simples, 345, mais uma ligação entre carbono e cloro, 339, certo? Fazendo a soma aqui, vai dar 2.859 quilocalorias. E aí você deve lembrar que quando a gente fala de ligação dos produtos, isso aqui é uma ligação que está sendo formada. Se é a ligação que está sendo formada, isso aqui vai liberar energia. Isso aqui é um processo exotérmico. Então você coloca valor negativo, porque é um processo exotérmico para formar ligações nos produtos, tá? Para quebrar ligações no reagente é endotérmico, é um valor sempre positivo. Para formar ligações no produto é exotérmico, é um valor sempre negativo. Não esquecer disso também, tá? Até aqui tá ok, pessoal? Sim, professor, tá ok. Tá beleza, professor. Ok, aí para eu determinar agora quanto é a entalpia da reação, né? Basta você somar aqui o total de energia absorvida pelo reagente. Você vai somar com esse valor negativo aqui, que é o total de energia liberada nos produtos. E aí você tem o ΔH da reação, tá? Então vamos fazer aqui. Cálculo da entalpia da reação. Já tem o total do reagente, total do produto. Calcular a entalpia da reação agora. Entalpia da reação, você soma as duas energias. Você vai somar essa com essa. Porque como essa aqui é negativa, vai ficar negativo aqui, tá? Então vai ser o somatório do reagente mais o somatório do produto. Só que o produto é negativo, né? Então vai acabar ficando um sinal de menos aqui. E aí, substituindo os valores, 2.780 menos 2.859. Essa reação aí tem como ΔH menos 79 quilocalorias. É uma reação exotérmica então, tá? Exotérmica. Pronto, é desse jeito que você determina o ΔH utilizando entalpia de ligação, tá?
E aí, deu para entender? Foi difícil? Foi fácil? Professor, depois você vai disponibilizar esse slide, não vai? Sim, sim. Vai ter que disponibilizar. Sem o slide já era, né? É muito passo isso aí, né? Ou querer acompanhar escrevendo não dá certo. É legal, mas não dá certo. Eu sei como é. Mas deu para entender aí? O primeiro E, educação. professor, tenho só uma dúvida aí. Uhum. A fórmula dessa conta é o como é? É o cálculo do reagente menos o cálculo do produto, não é? Aí, Isso. mas se o produto já é negativo, ele não influencia, ele influencia no Esse que eu final. vou apresentar, Não deveria ser positivo. exatamente. Não. É assim, como eu te expliquei, ó. Você tem o somatório dos reagentes. Esse somatório sempre vai dar positivo, porque isso aqui é uma energia absorvida. Então, sempre esse valor é positivo. Os produtos sempre é um valor negativo, porque é uma energia liberada para formar ligações, né? O ΔH da reação, ele é a soma. Você vai ter, para você ver quanto é que é o ΔH da reação, você vai somar o total que é absorvido e o total liberado, tá? Então você somaria isso aqui. Então é isso mais isso. Você tem o ΔH da reação. Você tem um positivo mais um negativo. Como eu estou fazendo uma soma de reagente mais produto, né? Ia ficar aqui esse valor mais esse valor. Então ia ser mais ou menos 2.859. Aí ficar mais com menos vai dar menos. Aí acaba ficando esse negativo aqui, tá? Então esse negativo aqui já é o negativo, considerando que você vai colocar só o valor numérico aqui, né? Menos 2.859. Não tem jogo de sinal não, tá? O jogo de sinal já deu esse negativo aqui. Eu estou somando mais com menos, vai dar menos, tá? Não sei se deu para entender, mas é isso, tá bom? Ah, no caso, a decisão do sinal, ela já acontece antes mesmo Isso, da gente somar aqui. Ou Isso. subtrair. Ah, tá. exato, tá? Porque se você for fazer jogo como você estava imaginando, você vai colocar aqui, vai ficar positivo, sempre vai dar positivo, ΔH. Porque você vai estar sempre somando os valores, sempre vai dar positivo, né? Então não estaria correto, tá bom? Aí é isso. Até que horas vai a aula, hein, pessoal? Só para eu situar aqui. 10 horas. 10 horas? Beleza, vamos lá. Então é uma reação exotérmica, tá? Então é isso, vou passar esse slide para vocês depois. Vocês tentem novamente, tá? Tentem resolver e até você pegar o jeito para resolver isso aí, tá? Vamos a outro tipo de entalpia. A gente já viu entalpia padrão de formação, entalpia de combustão, entalpia de ligação. E agora vamos ao quarto tipo de entalpia, que é a entalpia de dissolução. É a variação térmica de energia envolvida na dissolução. Dissolução é dissolver, tá, pessoal? Você está dissolvendo alguma coisa, algum sólido no líquido, você está fazendo uma dissolução. Dissolução de um mol de determinado soluto em uma quantidade X de água ou outro solvente, desde que haja solubilização completa e torne-se uma mistura homogênea. Então, quando você faz a dissolução completa de um sólido em água, você faz ali o processo de dissolução, né? Muito bem. Por incrível que pareça, pessoal, tem dissoluções que são isotérmicas e endotérmicas, tá? Acho que isso nunca passou pela sua cabeça de você dissolver alguma coisa ali em água, dissolver um sólido em água e aquilo ali liberar energia ou absorver energia. Mas tem sim, acontece isso, tá?
você vai ver em laboratório que existem substâncias que quando você dissolve na água, o recipiente que você está dissolvendo ali, ele esfria, fica gelado, tá? Quer dizer que é um processo endotérmico, ele tá absorvendo o calor. Como ele está absorvendo o calor, o recipiente fica gelado, porque o recipiente está perdendo energia, então ele vai ficando frio, tá? E uma das substâncias que fazem isso é o nitrato de potássio, essa daqui, ó. Vou descarregar aqui, peraí. Uma das substâncias que fazem isso é o nitrato de potássio. Esse sal aqui, quando ele é dissolvido em água, né, você tem ele sólido, aí ele vai ser dissolvido em água, ele vai ficar no estado aquoso, né, dissolvido em água. Isso aí é uma solubilização que absorve energia, 8,5 quilocalorias. Quando você fizer isso aqui no laboratório, dissolver esse sal aqui em água, você vê que o recipiente fica frio, tá? Confirmando aí que é um processo endotérmico. Você pode estar utilizando também, para você confirmar isso aqui, você pode estar utilizando um termômetro. Você coloca o termômetro, você tira a temperatura da água, tira a temperatura só da água, e aí você dissolve na água aqui o nitrato de potássio. Depois que dissolver, você tira a temperatura de novo. Você vai ver que a temperatura diminui, né? Tá ficando frio aquilo ali, certo? Então é uma dissolução aí endotérmica. E existem substâncias que é o contrário, que quando você dissolve na água ele esquenta. Se esquenta é porque está liberando energia, certo? E aí um exemplo disso é o ácido clorídrico. Quando você dissolve o ácido clorídrico em água e esquenta bastante o recipiente, tá? Esquenta bastante isso aqui. Ácido sulfúrico também vai esquentar, hidróxido de sódio também vai esquentar, tá? São dissoluções aí exotérmicas, tá? No caso aqui do ácido clorídrico, libera 18 quilocalorias. Professor, deixa eu ver o exemplo anterior rapidinho, só pra me tirar uma foto, pra me copiar aqui. Tá. Boa, obrigado. Ok. Então é isso, tá bom? Você vai confirmar isso aí no laboratório, tá? Isso aqui é entalpia de dissolução, certo? Eu trouxe aqui para você os 4 principais tipos de entalpia. Tem mais até, tá? Tem outros tipos de entalpia aí, mas já são coisas assim já secundárias, tá? Já não vou passar aqui para vocês, não. Quero que vocês saibam aí esses 4 principais tipos de entalpia. Só recapitulando: entalpia padrão de formação, entalpia de combustão, entalpia de ligação e entalpia de dissolução, tá? São os 4 principais tipos de entalpia, certo? Vamos ao próximo tópico, ainda dentro da termoquímica, tá? Ainda estamos no conteúdo de termoquímica, que é a lei de Hess, certo? A lei de Hess permite calcular a variação de entalpia, que é a quantidade de energia presente nas substâncias após sofrerem reações químicas. Isso porque não é possível medir a entalpia em si, mas sim a sua variação, tá? Muito bem. Já chego no ponto central dessa lei, tá? Só colocando aqui uns conceitos. A variação de entalpia, ΔH, em uma reação química depende apenas dos estados inicial e final da reação, independente do número de reações. Então assim, pessoal, existem reações que ocorrem em etapas, tá? Existem reações que ocorrem em etapas. Aí o ΔH da reação, como é que fica o ΔH da reação se a reação está ocorrendo em etapas? Você tem etapa 1, você tem etapa 2, etapa 3. Como é que fica o ΔH da reação? O ΔH da reação ele depende apenas
do estado inicial e do estado final. Ele não depende das etapas, tá? É isso que a lei de Hess fala pra gente. Você vai já entender melhor isso aí, vou mostrar um exemplo mais à frente, tá? Então ΔH é entalpia final menos entalpia inicial, tá? Final menos inicial, tá bom? Quando você tem uma reação em etapas, né? Você tem etapa 1, etapa 2, ΔH da reação vai ser ΔH da etapa 1 mais ΔH da etapa 2. Você tem aí a ΔH da reação, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, se nós temos uma reação aqui, uma reação genérica, tá? A formando B e o B formando C, né? A formando B e B formando C, ok? Uma reação genérica. Nessa primeira etapa aqui, A formando B, nós teríamos aí um ΔH1, né? Uma primeira energia envolvida nessa primeira etapa de A formando B. B formando C, a gente teria uma energia 2 de B formando C. Vou chamar aqui de ΔH2, tá? Como é que ficaria o ΔH da reação como um todo aqui, de A formando C? Porque no final das contas, o A não está formando B, né? O A está formando C no final das contas. Seria a reação global aqui do processo, né? Então A formando C, vou chamar aqui de ΔH3. Quanto é que vale o ΔH3 do A formando C? ΔH3 seria a soma das energias das etapas. Você vai pegar a etapa 1, energia da etapa 1 mais energia da etapa 2. Isso aqui vai ser igual a energia do processo global, tá? A formando C. Bom, mostrando aqui genericamente para você como é que funciona isso aqui, tá? A gente vai treinar melhor. A lei de Hess também pode ser calculada tratando as reações como equações matemáticas. Para isso, pode-se fazer necessário realizar as seguintes ações. Então, a gente vai resolver uma questão daqui a pouco, a gente vai fazer essas coisas aqui, tá? Uma coisa que você pode ver que existe a necessidade de fazer é você inverter a reação química, tá? Tem necessidade às vezes de você fazer a inversão da reação. O que é reagente passa para o produto, o que é produto passa para o reagente. Você está invertendo a reação. Toda vez que você inverter a reação, o sinal do ΔH deve ser invertido também. Então, se o ΔH é positivo, você inverte a reação, o ΔH fica negativo. E vice-versa, tá? Invertendo a reação, o sinal do ΔH deve ser invertido também. Quando você vê a necessidade de multiplicar a equação, ou seja, você tem A formando B, A mais B formando C. A mais B formando C, por exemplo, uma reação genérica. E aí você tem a necessidade de multiplicar a equação, multiplicar por 2, por exemplo. Você vai ter 2A mais 2B formando 2C, certo? Quando você multiplica a equação, o valor do ΔH também deve ser multiplicado, certo? Então, se o ΔH vale 10, você viu a necessidade de multiplicar por 2 a equação, ΔH também vai ser multiplicado. Então, ΔH ficaria 20, certo? Quando você divide a equação, você tem 2A mais 2B formando 2C, você quer deixar 1 mol, por exemplo, você vai dividir tudo por 2, para ficar A mais B formando C. Quando você divide a equação, o valor do ΔH também deve ser dividido, certo? Então são alguns pontos aqui que é importante você saber para questões sobre lei de Hess, tá? Certo? Vamos fazer uma questão para a gente treinar e entender melhor isso aí. Questão da FUVEST de São Paulo, vamos lá. Eu vou fazer essa questão aqui, que ela é mais fácil, tá? Aí a próxima é um pouco mais difícil, aí vocês fazem a próxima. Certo, pessoal? Vamos lá. Com base nas variações de entalpia associadas às reações a seguir. Então temos aqui uma reação ocorrendo em etapas. Olha aqui como é, ó.
N2 mais O2 formando NO2. Isso aqui seria a etapa 1. Aí temos aqui a energia da etapa 1. Aí etapa 2, N2 mais O2 formando N2O4. Teríamos aqui a reação da etapa 2. Tudo bem? Pode-se prever que a variação de entalpia associada à reação de dimerização, que é a decomposição de NO2, será igual a... O que é isso aqui, ó? Pode-se prever que a variação de entalpia, ele quer saber quanto é o ΔH para a decomposição do NO2. O que é a decomposição do NO2? É isso aqui, ó. Ele está decompondo aqui. Você tem 2 NO2 formando N2O4. Você tem aqui a decomposição dele. Ele está se transformando em isso aqui. A questão quer saber quanto é o ΔH disso aqui, dessa decomposição. Tá? Quanto é o ΔH dessa decomposição? E aí, como é que você vai saber? Como é que você vai saber quanto é o ΔH disso aqui? É simples, ó. Isso aqui é simples. Essa aqui ainda é simples. Olha aí. Você vai ter que manipular essas reações, essas duas aqui que a questão forneceu, para você chegar aqui. Você vai manipular isso aqui para chegar aqui. Aí, como você tem o ΔH das etapas, se você manipular e transformar isso aqui, você vai ter o ΔH disso aqui, tá? Como é que faz? Olha aí, como é que faz? Para você chegar a partir dessas duas reações, você chegar nessa, você tem que fazer o que? Aqui, ó, tem o NO2 no reagente, certo? O NO2 não está no reagente? Está no reagente. Aqui nas reações a questão deu, o NO2 está no produto. Então uma coisa que eu tenho que fazer aqui é inverter essa reação. Tá claro aí para você isso? Tem que inverter a reação para eu ter o NO2 no reagente. Eu tenho que chegar nessa aqui, tá? Tem que chegar aqui. Então o NO2 tem que passar aqui para o reagente. Vou ter que inverter essa reação. Invertendo essa reação eu troco o sinal do ΔH. Lembre disso, tá? O N2O4 ele está no produto, né? Tá no produto. E aqui ele está no produto. Então essa reação eu não vou mexer, certo? O N2O4 eu quero que ele esteja no produto, ele já está. Então não vou mexer aqui, tá? Então a única coisa que a gente vai fazer é inverter essa primeira reação. Então a primeira reação é essa. Eu vou inverter ela aqui. Deve-se inverter a reação 1. E invertendo a reação 1 a gente vai ter isso aqui, ó. 2NO2 formando N2 mais 2O2. Invertendo a reação, a gente inverte o sinal ΔH. Estava positivo, vai ficar negativo. E a reação 2 ali, não vou mexer nela, né? Não há necessidade de mexer nela. O N2O4 já está no produto. Eu vou ter que mexer para chegar na reação que a questão queria, né? Que é o 2NO2 formando o N2O4. E agora o que eu faço aqui? Eu já inverti a primeira reação, troquei o sinal ΔH, faço o que agora? Agora você vai somar essas equações. Você vai somar as equações, tá? Que nem a gente faz com matemática. Você soma equações aí, mesma coisa aqui, tá? Quando você somar as equações, somar essa com essa, você vai simplificar o que você tem de igual em lados opostos. Você vai simplificar, tá? Então, ó, eu tenho N2 no produto, vai simplificar com N2 do reagente, da reação 2. Então, vou simplificar esse com esse. Eu tenho O2 no produto, vou simplificar com O2 do reagente, certo? Vou simplificar esse com esse. E aí você abaixa o que sobra, né? Isso aqui você não vai simplificar, são coisas diferentes, ó. Você abaixa o que vai sobrar. Aqui no reagente sobrou apenas 2NO2. Sobrou só isso, né? O resto simplificou aqui, ó. E aqui no produto sobrou apenas o N2O4. Abaixei aqui. E aí a questão queria que eu chegasse aqui. Cheguei aqui, né? Nessa reação. Quanto é o ΔH dessa reação? Aí a soma dos ΔH. Você vai somar aqui menos 67,6 mais 9,6. Essa soma aí vai dar menos 58.
Esse é o ΔH dessa reação aqui. Pronto, resposta letra A, menos 58 kJ. E aí, pessoal, deu para entender essa questão? O que vocês acharam aí? Tranquilo, professor. Tranquilo, tá? Pelo menos até agora tá fácil de se entender. Muito bem. Alguma dúvida, perguntas? Ainda não. Ainda não. Beleza. Então questões de lei de Hess, essa ideia aqui, tá, pessoal? A questão sempre vai te dar reações de etapas, tá? Para que você possa manipular elas e chegar a uma reação global que a questão queira, tá bom? Essa aqui ficou fácil ainda porque já estava com a quantidade de mols aqui igual, tá? Aqui a gente quer 2 NO2 no reagente. Se tivesse um NO2 aqui, se tivesse só um, o que você ia ter que fazer? Para igualar isso aqui, você ia ter que multiplicar essa equação por 2. Se tivesse só um aqui, para que você tivesse 2, você ia ter que multiplicar a equação por 2 e aí multiplicar o valor do ΔH também, tá? Se fosse o caso. Aqui nesse caso já estava o 2 aqui, então ficou mais fácil. Você só teve que inverter e somar para chegar aqui, né? Mas existem situações mais complicadas aí, você tem que multiplicar a equação, multiplicar uma, dividir a outra. Se tivesse 2 aqui, 2 em 2 ao 4, você ia ter que dividir essa equação por 2 para você ter 1. Então tem N possibilidades aí, tá? Então fique atento a isso. Bom, questão 2, né? Vamos lá. Essa questão aqui é um pouquinho mais tensa, tá? O gás metano pode ser utilizado como combustível, como mostra a equação 1. Então temos a equação aqui do metano sendo utilizado como combustível, é uma combustão aqui, tá? Uma combustão completa. Então tem aqui o metano sofrendo uma combustão completa, né? Está reagindo aqui com 2 de gás de oxigênio, produzindo CO2 mais água. Combustão completa, certo? Muito bem. Utilizando as equações termoquímicas abaixo, que julga necessário os conceitos da lei de Hess, obtém o valor de entalpia da equação 1. Então você vai mexer nas equações ali que a questão vai fornecer até chegar aqui. Esse aqui é onde você tem que chegar e determinar quanto é o ΔH dessa reação, dessa combustão aí do metano. Então essas são as etapas. Você tem 4 etapas aí.